Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript, atualização de JavaScript. E hoje vamos aprender um recurso bacana que são os parâmetros REST. Vamos entender o que é isso, como é que funciona e para que serve, como que come esse negócio. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, meu bom. Clica aí no sininho aí embaixo, é rápido e fácil, não atrapalha o vídeo, beleza? Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui, meu amigo, são aulas, sabe de quê? De segunda a sexta. Falha não. Se inscreve aí, ativa o sininho e também, se esse conteúdo é importante para você, se você gosta do nosso canal, não deixa de clicar no joinha, porque isso ajuda demais. Eu peço a você, de coração, que clique no joinha, beleza? Você que quer e pode ajudar de uma outra maneira, na descrição dos nossos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas ativas. Beleza, pessoal? Vamos lá então, vamos começar com a aula para a gente entender parâmetros REST. Pessoal, eu estou recebendo muitos comentários sobre as apostilas. Eu já falei, em outros vídeos aí, porque as apostilas foram retiradas do site, os acessos estão diretamente pelo site. Então olha só, por exemplo, muita gente quer apostila de JavaScript, tá? Diretamente pelo site, aqui ó, olha só, cursos online gratuitos. Clicou ali, pessoal, vocês vão ter acesso a todas as apostilas que já estão disponíveis lá, ok? Então nós já temos, ó, não sei se C++ e Python estão toda não, mas eu estou colocando aos poucos. CSS eu sei que já está toda, e JavaScript, todo o conteúdo antes dessas aulas de atualização já está lá, tá? Aqui é o mesmo conteúdo das apostilas, então tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui mastigadinho para vocês, certo? Só clicar, ó, por exemplo, essa aula aqui 76, algumas coisas não estão diretamente relacionadas com a aula, tá? Mas tá todo o conteúdo da apostila, certo? Tá todo aqui, ó, beleza? Para acesso direto ao site, inclusive a videoaula aqui, ó. Quando o assunto está direcionado para a videoaula, vocês têm o link da videoaula aqui após o conteúdo, beleza? Então dá uma olhada no site aí, que tá, a ideia é eu colocar tudo lá, tá certo? Mas isso é uma coisa que demora, né? Então aos poucos esse conteúdo vai entrando lá. Vamos lá então para a nossa aula de JavaScript, onde a gente aprender parâmetros REST. Vamos criar uma função aqui. Vamos começar do fácil, né? Uma função. Vamos chamar essa função de soma e colocar aqui os parâmetros que eu quero somar dentro dessa função. Então eu quero criar uma variável aqui para receber a soma de N1 e N2 e retornar essa variável. Então return aqui. Precisava disso tudo? Não, poderia dar diretamente aqui dentro do return, a soma de N1 com N2, tá? Só para ficar claro isso daí. E aqui no console log, nós vamos chamar a função soma direto aqui, já que ela retorna um valor, passando para ela aqui 1 e 2. Vai somar 1 e 2 e aqui vai escrever então a soma de 1 com 2. Olha só, F5 está ali a soma de 1 com 2. Se eu mudar aqui, por exemplo, quero somar 3 e 2, salva, atualiza, ele retorna o 5. Beleza? Até aí, nada de novo, zero de novidades. O que acontece é o seguinte, se eu precisar somar mais valores, se eu precisar de uma função que some 3 valores, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar a minha função ou criar uma outra função para somar 3 valores. Tá? Então, no caso aqui, ó, se eu quiser colocar o N3 aqui, eu tenho que, então, toda hora, alterar a minha função. Agora eu tenho uma função que faz a soma de 3 valores. Bom, parâmetros REST veio para poder resolver esse problema. O que acontece? Eu uso o parâmetro REST e eu posso criar a função com uma quantidade não definida de parâmetros. Eu posso usar a função com quantos parâmetros eu quiser, mas eu tenho que preparar o meu código para isso, para receber o parâmetro REST e, no caso da função soma, somar quantos parâmetros a gente tiver dentro da função.
Olha só como é que a gente utiliza parâmetros REST aí, vocês vão lembrar do spread. Eu vou passar aqui, ó, como se fosse um spread, né, como se eu estivesse explodindo, tá vendo? Mas não é um spread, isso aqui eu estou usando o parâmetro, tá? Parâmetros REST. E no caso aqui eu estou definindo num como um REST para minha função soma. Então significa que num pode ter uma quantidade não determinada de valores. Pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 10, pode ser que tenha 50, pode ser que tenha 30, 100, enfim. Então eu vou preparar a minha função para isso. Então olha só, eu vou mudar o código da minha função, porque aqui eu vou precisar agora de um array, certo? Para percorrer ali recebendo os valores do REST, do parâmetro REST, no num, que é o parâmetro REST. Então eu vou criar aqui uma res, que vai ser o resultado, e uma que eu vou chamar de QTDE, quantidade, que vai receber o tamanho aqui de num. Dessa maneira, eu passando aqui o length, olha só, quantidade recebeu o tamanho de num. Se num tiver 1, quantidade recebe 1. Se num tiver 15 parâmetros, quantidade recebe o valor 15. Beleza. Então já consegui obter a quantidade de parâmetros que foi passada para o meu REST. Beleza? Ok. Então agora a gente pode utilizar um for. Vou usar um for tradicionalzão aqui mesmo, tá? Aqui, ó. Let i iniciando em 0, enquanto o i for menor que o quantidade i mais, certo? Tá? E agora o que a gente faz? Left, não, né? Let. O que a gente faz? A gente vai somando aqui, ó. Res recebe a soma, né? Mais igual num na posição i, e no final eu retorno ali o valor de res. Então dessa maneira, aqui ó, 6, que eu tenho 3 parâmetros, 3 valores ali, né? Esse aqui é a soma das 6. Se eu colocar aqui ó, mais um outro valor, 6, eu não vou precisar alterar a minha função. Tá vendo? Eu coloquei um novo parâmetro, não precisei alterar a minha função, dei um F5 para atualizar, e ele calculou, ele fez a soma normalmente. Então se eu colocar aqui ó, 8 mais, ó, aumentei mais um parâmetro, não vou mudar na minha função, vamos atualizar, tá lá, fez a soma dos valores perfeitamente. Então é para isso que servem os parâmetros REST. Olha só a facilidade que a gente tem. Podemos usar isso aqui também com funções anônimas, né? Mais para frente a gente vê isso quando a gente estiver falando um pouco mais sobre anônimas. Mas por exemplo, como que a gente pode reduzir isso aqui utilizando um outro tipo de for, por exemplo, for of, que nós vimos na aula passada? Olha só, muito simples. Eu vou continuar aqui com res, mas eu não vou usar a quantidade. Então vou falar aqui ó, no meu for, a minha variável vai ser n, e o of eu vou indicar que é o meu parâmetro REST, que é o meu num, que aí eu não preciso ficar aguardando a quantidade, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó, res vai receber mais igual, né, que é a soma aqui, com o valor de n. Olha que facilidade, olha como que eu reduzi a minha função utilizando o for of, beleza? Utilizando aqui o REST F5 aqui vai dar exatamente a mesma coisa. Se eu diminuir o número de parâmetros aqui, ó, passar só 2 valores, ele vai somar só aqueles 2 valores, sem eu ter que redefinir toda a minha função. Beleza, pessoal? Olha que interessante. Aprendemos aí então na aula de hoje parâmetros REST. Esse foi o nosso conteúdo. Se você gostou, já clica no joinha, se inscreva se você não se inscreveu. Espero na próxima aula. Um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.